Olá, boa tarde. O Nesp Notícias desta sexta-feira é especial e tem como tema a Copa do Mundo de Futebol, que está sendo disputada na Rússia. E já que o assunto é esporte, nada melhor do que a gente bater um papo com os 3 professores coordenadores do Observatório do Esporte, Zeca Marques, Carlo Napolitano e Tuca Américo. O Observatório do Esporte é um projeto de extensão da Unesp que reúne docentes, pesquisadores e alunos para discutir as modalidades esportivas e a mídia e que semanalmente veicula um programa aqui na Rádio Unesp. E é por isso que nós estamos hoje aqui no estúdio da rádio. Professor Zeca Marques, muito obrigado pela sua presença hoje. Bom, eu que agradeço a vinda da TV Unesp e a Rádio Unesp, as 2 emissoras irmãs da nossa universidade. Carlo Napolitano, seja bem-vindo ao programa. Agradeço o convite e bom retorno para você, que já foi o locutor do nosso programa. Obrigado. Tuca Américo, bem-vindo também. Você também bem-vindo aqui ao estúdio da Rádio Unesp e ao Observatório do Esporte. Obrigado. Bom, e para a gente começar o bate-papo, vamos falar da seleção brasileira, né? A fase de grupos da Copa do Mundo acabou ontem e a seleção encerrou a sua participação nessa primeira fase com 2 vitórias e 1 empate. Vou começar com você, Carlo Napolitano. Que análise dá para a gente fazer dessa participação da equipe do Tite até agora? Olha, fez o resultado, né? Empatou o primeiro jogo, um jogo de estreia difícil, aí depois conseguiu vencer os 2 jogos seguintes, o jogo contra a Costa Rica, um jogo difícil, né? Todo mundo acompanhou, com gol só nos acréscimos, mas assim, a gente pode perceber um Neymar fora de forma, né? Ou pelo menos sem ritmo de jogo, né? Com dificuldade de fazer conclusão de jogadas que geralmente ele faria e converteria essas jogadas em gols. Mas eu acho que o time evoluiu, né, do primeiro jogo até a última partida contra a Sérvia. Agora é ver o que acontece na próxima fase, já enfrentando o México. Esse jogo te assusta um pouco, Brasil e México nas oitavas de final, pelo histórico, retrospecto, né? O México já chegou a eliminar o Brasil de uma Olimpíadas, enfim. Eu acho que vai depender muito do jeito que o México jogar, né? Se o México jogar na retranca, como fez com a Alemanha na primeira fase, o Brasil vai ter dificuldades. Porque o Brasil teve dificuldade para jogar contra a Suíça e contra a Costa Rica, que teve esse padrão de jogo, um jogo mais defensivo, e diferentemente da Sérvia, que é um time que joga mais a bola, que sai mais para o jogo. Agora, se o México jogar como jogou com a Suécia, ou seja, jogando aberto, o Brasil tem chance de ganhar o jogo e ganhar bem. Você falou do Neymar, né? Já passo a bola aqui então para o Tuca Américo. Tuca, o Neymar chegou pressionado por todo o que envolve, né, a figura dele, né? E ele chegou a chorar em campo depois de marcar o gol contra a Costa Rica. Como que você tem visto a abordagem da mídia em relação ao Neymar e também em relação à seleção do Tite? Tem sido uma abordagem mais passional, uma abordagem mais técnica, analítica, enfim? É uma relação de amor e ódio, né? Mesmo a gente que não está torcendo, eu acho que o torcedor brasileiro é um pouco traumatizado. Eu vejo assim, assistindo com os amigos, a gente está ganhando o jogo de 1-0, 2-0 e dá a impressão que nós vamos perder o jogo a qualquer momento. Então é uma relação passional. Em relação ao Neymar, o Neymar, vou surrupiar aqui um comentário que o meu amigo Zeca fez, uma entrevista à EBC, Empresa Brasileira de Comunicação. O Neymar já não é uma criança. Né, ele já passou por todo o processo de media training, ele está sempre à exposição. O Neymar entra em campo, a câmera está o tempo todo em cima dele. Né? Quando acabou o jogo contra a Sérvia, a câmera da transmissão que vai para o mundo inteiro ficava em cima do Neymar. Então ele tem que estar acostumado com essa exposição. E é uma exposição excessiva, porque quando vai para o intervalo comercial, o que a gente vê de novo é o Neymar. Né? Quando vai para o telejornal, o que fala é do Neymar. Quando vai falar com os adversários, pergunta do Neymar. Então, acho que ele já deveria estar acostumado com isso. Né? Então, acho que falta um pouco de maturidade. Eu acho que ele não dá para falar que falta mídia treino, treinamento para se relacionar com a mídia. Eu acho que ele precisa amadurecer como atleta, né, para poder realmente colaborar. É um jogador excepcional, mas a gente nota, como foi comentado aqui, ele está visivelmente fora de forma, ele está sem ritmo de jogo, ele está inseguro, né, em alguns momentos a gente percebe isso no jogo, e eu acho que o que falta para o Neymar é, como ele mesmo se definiu, falta para ele jogar essa Copa, alegria e ousadia. Exatamente.
colocar o professor Zeca Marques aqui no circuito também. Professor, houve muitas críticas em relação à seleção brasileira quando ela saiu do Brasil para ir disputar a Copa, né? Que ela fez apenas um treino aberto aqui, né? A maioria dos jogadores da Europa, muitos falam que já não há mais uma empatia, uma ligação dessa seleção que representa o país com o seu povo. Como que você enxerga essa situação? Bom, há dois aspectos. Esta seleção que está na Rússia tem 3 jogadores que atuam no futebol brasileiro. Cássio e Fagner no Corinthians e o Geronal no Grêmio. Mas não é isso que faz com que a seleção tenha identificação com o país ou não. O que faz com que essa seleção não tenha identificação é que ela está completamente alheia ao que acontece no Brasil em 2018. Então nós temos inúmeros problemas sociais e políticos e econômicos. Nenhum jogador é capaz de fazer um mínimo comentário ou se posicionar publicamente sobre uma dessas questões. A própria CBF ignora essas questões e, no dia que o Brasil embarca para a Rússia, eu estava em casa assistindo uma transmissão do Campeonato Brasileiro na TV Globo, o jogo é paralisado e aí entra um link ao vivo do avião que ia levar a seleção para a Rússia saindo do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. E há ali um jato de tinta verde e amarela, o avião passa por baixo. Esse domingo, simplesmente era o domingo em que houve o ápice da greve dos caminhoneiros no Brasil. Então, quer dizer, vários aeroportos fechados, vários aeroportos com voos cancelados, e ali paralisava-se a vida brasileira para acompanhar o avião que decolava rumo à Europa. E não houve comoção alguma pela parte da seleção, justamente porque os jogadores eles estão com a vida feita na Europa, eles não estão preocupados com essas questões e com esse posicionamento político que é necessário, que já houve em outros momentos da seleção brasileira, e há um certo hedonismo. O Neymar talvez seja o grande exemplo disso, né? Um hedonismo de querer aproveitar o aqui e agora de maneira individual, sem um senso de coletividade, que acho que é a cara dessa seleção, especialmente por causa dessa figura do Neymar. Se me permite um comentário, eu fico imaginando, né, uma cena, Brasil campeão mundial, né? E se fosse um outro país, numa outra circunstância, se a seleção iria se curvar a ser recebida pelo presidente da República no Palácio do Planalto. É uma diante da situação. Importante. Fica a pergunta. Fica a pergunta. Na NBA, os vencedores já não foram visitar o Donald Trump na Casa Branca. Exatamente. Eu, atleta do Brasil, se fosse um jogador de futebol campeão, mas não parece que não sujeitaria isso de forma alguma. Mas parece que já está combinado que ganhando não passará por Brasil. Acho que nem o Temer quer, né? Bom, gente, para a gente mudar um pouco o foco, vamos falar agora de um assunto que foi bastante polêmico, né, antes da Copa começar e durante a Copa está se tornado ainda mais polêmico, que é o tal do árbitro de vídeo. O professor Zeca Marques até concedeu uma entrevista para a gente antes da Copa lá na TV Unesp. Algumas seleções estão reclamando que o jogo para muito, que os árbitros em determinados momentos que era para chamar o árbitro de vídeo não chama. O próprio Brasil reclamou, né, de um pênalti não marcado no primeiro jogo, de uma possível falta no Zagueiro Miranda no primeiro jogo também no gol do adversário, enfim. Queria que vocês falassem, analisassem um pouquinho como tem sido a utilização desse árbitro de vídeo até agora na Copa. Pode ir, começando pelo Zeca, então. Bom, eu acho que, como comentávamos cerca de um mês atrás, não houve uma explanação dos critérios pelos quais um árbitro poderia solicitar ou não, ou ser solicitado a rever o lance por meio das câmeras de televisão. As coisas estão muito confusas, porque há momentos em que a gente vê que o árbitro ele é chamado, há momentos em que os lances são muito flagrantes e não há nenhum tipo de manifestação. Por exemplo, no jogo Sérvia e Suíça, há um pênalti clamoroso a favor da Sérvia e não há nenhum tipo de paralisação da partida para que pudesse ser visto o lance. Então, o que eu acho que falta à FIFA, quer dizer, essa experiência foi muito pouco testada antes, falta clarificar e tornar mais didático o uso do árbitro de vídeo. E algo que a gente já comentou aqui no Observatório do Esporte, as experiências do tênis e do vôlei poderiam ser aproveitadas no sentido de que o árbitro vai ser solicitado quando uma das equipes puder fazer o tal do challenge, o desafio. E talvez houvesse a necessidade de se estabelecer quantos pedidos uma equipe poderia fazer durante um jogo. Tem um limite, né? 1 por tempo, 2 durante a partida. E passa a ser, né, Zé, um elemento lúdico também, de estratégia do próprio jogo. Acho que seria interessante pensar alguma saída nesse sentido. Carlão, o que você pensa dessa polêmica? O que me incomodou, e nós também já conversamos aqui no Observatório sobre isso, é a mudança da interpretação, né? O lance do Neymar, naquele pênalti contra a Costa Rica que foi marcado, depois desmarcado, é um nítido caso do juiz rever a sua interpretação do lance.
Ele estava bem posicionado, ele estava de frente para o Neymar, ele no primeiro momento marca o pênalti, é chamado pelo árbitro de vídeo, ele desmarca. Né? Então a questão é, o árbitro de vídeo auxiliar o juiz num lance duvidoso, ou seja, um carrinho dentro da área, se pegou primeiro a bola, se pegou a perna do zagueiro, do atacante, se foi pênalti ou não. Que aí seria uma dúvida em relação ao lance, mas não uma mudança na interpretação. Então acho que isso é um complicador. Você acha que pode, então, professor Zé... Não, há uma consequência já imediata. Os árbitros de campo ficaram com a sua autoridade, obviamente, rebaixada. Todo lance é lance polêmico que se pede o uso do árbitro de vídeo. E eu acho que há mais polêmicas nesta Copa de arbitragem do que houve nas Copas passadas. Sim. Os jogos estão mais truncados e mais paralisados porque não se sabe onde está a verdade desportiva. Nós deixamos de discutir erros de arbitragem e passamos a discutir, talvez, erros do VAR. Então mudou o foco. Você acha, Tuca, que o VAR, de repente, mudou um pouco a característica do futebol, da transmissão, ou o futebol não está sendo influenciado? Claro, não. A própria característica da transmissão, né? Então, já se cria, por exemplo, uma gramática de transmissão. Quando se divide a tela em 3, já se sabe que a transmissão está sendo direcionada para o VAR. Agora é interessante notar, porque tem as questões específicas de cada campeonato, como ele é arbitrado, né? A gente fala sempre aqui no Brasil, mas se fosse na Inglaterra o jogo não seria desse jeito, se fosse no campeonato europeu ou se é Libertadores, os árbitros atuam de outra forma, né? Mas é engraçado no Brasil, porque sempre se reclamou que no Brasil o jogo já é parado demais. Então eu fico imaginando uma situação hipotética do VAR num campeonato regional brasileiro, se o jogo já para muito, com o VAR cada jogo vai virar um jogo de futebol americano, com 3 horas e meia de jogo. Vai complicar um pouco, né? E as transmissões. E as emissões de televisão, que são as grandes incentivadoras do uso dessa tecnologia, quando os jogos começarem a demorar mais de 2 horas, eles não vão caber na grade das emissoras. Aí vão fazer como fizeram com o vôlei. Vão pedir para que o VAR não seja mais utilizado. Isso já teve efeito prático, o aumento do tempo dos jogos. A extensão ali, a prorrogação é de... Está chegando perto das 2 horas mesmo, né? 5, 6 minutos por tempo. Então é muita coisa. O que era padrão 3 minutos antes, hoje já Mas mudou. eu acho que é uma falta também de costume. Por exemplo, a transmissão do futebol americano nos Estados Unidos, ela é parada a todo momento, o jogo já para, mas a tecnologia já faz parte da transmissão. E lá eu acho que os torcedores que vão ao estádio também estão acostumados, então eles vão para um evento, eles se programam para ficar 3, mais de horas num estádio, tem outros atrativos, né, não só o jogo. A própria em TV si. se programa para isso, né? Exatamente. Bom, para a gente voltar um pouquinho agora para as seleções, né, para as outras seleções, a gente já falou um pouco da seleção brasileira. Na opinião de vocês, aí, qual seleção até agora foi a grande decepção? É a atual campeã Alemanha? Vocês apontariam outra? Começar agora então pelo Tuca. Eu acho que pela expectativa e para quem não estava acompanhando realmente o que acontecia internamente, foi a seleção alemã. Acho que criou-se uma expectativa, né? E o que se viu em campo não correspondeu. Mas, na verdade, essa Copa está bem confusa, né? Eu acho que aquele ditado que futebol é uma caixinha de surpresas, ele ganhou outro sentido com essa Copa do Mundo. Porque a gente está vendo jogos muito disputados com seleções que, a princípio, não pareciam ser relevantes no cenário mundial. E eu, sinceramente, eu não tenho favorito. Eu acho que vários resultados são possíveis, né? Então, eu não sei dizer, ou não sei prever muita coisa. A gente brinca nos nossos bolões, tal, mas acho que se chegar e falar para mim, o México pode ser campeão mundial? Pode. O Uruguai pode ser campeão mundial? Pode. Uma Bélgica pode ser campeã mundial? Pode. Portugal do Zeca pode ser campeão? Depende do Cristiano Ronaldo. Não pode, será? Será? Vocês concordam? A Alemanha, tem outras seleções que vocês enxergam como decepcionante? Eu fiquei muito decepcionado com o time da França. Mesmo classificado. Mesmo classificado. Acho que muito menos pelo futebol, né, e pelo elenco que tem, mas pela falta de vibração nos jogos. Eu achei os jogos da França muito mornos, assim, muito frios. No primeiro jogo contra a Austrália, cheguei até a comentar aqui no Observatório, os jogadores que fizeram os gols não comemoraram. Não sei se há um racha no elenco, se há uma briga com a confederação, com o técnico, mas eu fiquei decepcionado com isso. Ou seja, milhões de pessoas assistindo o jogo e o jogador faz o gol e não vibra. Eu achei um desrespeito. E talvez pudesse colocar aí como decepção o Peru, né, que depois de 32 anos volta a uma Copa do Mundo. O Guerreiro volta com uma liminar ali, uma super liminar da Justiça Suíça, e o time já é desclassificado na primeira fase.
com uma participação pífia. O professor Zeca, das 16 seleções classificadas, né, para essas oitavas de final, 10 são da Europa. Nas outras últimas 2 Copas, apenas 6 seleções da Europa passaram, né, para essas oitavas de final e teve uma maior divisão, países mais da África, Ásia, enfim. Isso significa alguma coisa ou que há uma nova reconfiguração do futebol ou nada a ver? Quando as Copas são na Europa, normalmente os países europeus têm uma vantagem. Seja pelo clima, seja pela questão de fuso, de alimentação. E quando as Copas acontecem fora da Europa, as seleções, especialmente as do continente americano, têm uma certa vantagem. Isso aconteceu, por exemplo, na Copa do Brasil, quando na primeira fase as latino-americanas e o México também, a Costa Rica, se classificaram assim Foram 8. Com folga, né? Mas eu acho que normalmente Copas que são disputadas no continente europeu têm um predomínio de seleções europeias, mesmo quando o campeão é o Brasil, algo já aconteceu na Copa da Suécia, mas eu acho isso natural. Eu colocaria no bolo das seleções que decepcionaram a Espanha, porque a gente esperava mais e, obviamente, a crise com a saída do treinador na véspera da estreia provocou um time também apático. A Polônia, que faz parte dos 10 clubes mais bem ranqueados, né? A Polônia só na primeira fase. E eu diria, né, eu costumo ser um pouco do contra, o Brasil é uma decepção, porque a expectativa que havia em torno desse time do Tite, que era o grande estrategista, vejam, o Brasil foi para a última rodada podendo ser eliminado. Algo não aconteceu nas últimas Copas. É verdade. Né? Só em 78 o Brasil correu o risco de ser eliminado na primeira fase. E 74 também, Zé. Não, mas de 78 para cá, né? Antes. De 78 para cá, o Brasil sempre se classificou na segunda rodada. E agora havia o risco do estrategista Tite poder pegar o rumo de volta. A gente ia ver se na volta, quando descesse no Galhão, ia ter também jato verde e amarelo para receber o avião da seleção. Né? Mas em relação à Polônia, tem uma justificativa para isso, né? Quando ela chegou no patamar do ranking da FIFA, ela deixou de disputar amistosos que pontuariam. Então ela ficou sem um preparo de jogos difíceis para a Copa do Mundo, talvez seja o reflexo. Mas a outra grande decepção minha, na verdade, é as pouquíssimas notícias que a gente recebe sobre como essa Copa está acontecendo na Rússia. Nós não sabemos o cotidiano do cidadão russo, o cotidiano do torcedor brasileiro, como é que ele faz para ir de uma cidade a outra, como é que é o transporte. E vejam, o SBT, que não tem direito de transmissão da Copa, para mim fez uma belíssima reportagem na Sérvia, na véspera do jogo contra o Brasil, mostrando qual a expectativa dos sérvios diante desse jogo. Coisa que a TV Globo, que é quem detém os direitos na TV aberta, não consegue fazer com um batalhão de repórteres que estão no solo russo. Né, Tucameli? Sim, inclusive com transmissões sem ter a presença física no estádio. Sim. Né? E nós discutimos aqui no Observatório também para que levar Galvão Bueno para o estúdio para ancorar Jornal Nacional. Não é a função dele ser âncora Jornal Nacional. Né? Bom, professores, muito obrigado pela conversa, pelo nosso bate-papo de hoje. A gente continua na torcida, né, pela nossa seleção brasileira e esperamos gravar um próximo programa aqui e anunciar, quem sabe, uma seleção brasileira na final do programa, né, na final da Copa do Mundo. E antes da gente encerrar o Nesp Notícias de hoje, um recado importante. A partir desta segunda-feira, dia 2 de julho, você acompanha o nosso telejornal em novo horário, a partir das 6h30 da noite. E não deixe de nos acompanhar também nas nossas redes sociais e no nosso site. Até segunda. Tchau!